Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida. Deus abençoe esse dia, que seja um dia de paz, um dia de conquista, um dia também onde as derrotas, formarão em nós pessoas melhores, onde as perdas, as frustrações, as tristezas nos impulsionarão para aquilo que é a promessa e o propósito de Deus. Com Jesus foi assim, no momento de maior adversidade, dificuldade, onde Judas o trai, ele é preso e tantas coisas acontecem ali. Pendurado no madeiro, ele vê o propósito de Deus se cumprindo na vida dele. Talvez no momento de angústia, de dor, são os propósitos de Deus a serem cumpridos naquilo que é a nossa vida. Então, você que está vivendo um tempo aí de alegria, entenda que a alegria não dura para sempre. Você que está vivendo um tempo de tristeza, entenda que essa tristeza também não vai durar para sempre. Quando a Bíblia constrói a palavra que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, porque vai ter tempo de tempestade e depois da tempestade vem a bonança. Que possamos ser maduros, o suficiente para entendermos isso e não nos deixarmos sucumbir, deprimir pelos acontecimentos que continuarão na nossa vida até a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Bom, sou o apóstolo Cristiano Lopes, esse é o programa Semeando Vida. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Deixa eu ler um texto aqui, que está em Romanos, onde Paulo está dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, nós temos aqui várias expressões, e impressões. A primeira expressão, impressão que a gente tem é que a palavra de Deus precisa ter um significado para nós. E se eu te perguntar aí, você me responder, de uma certa forma, o que a Bíblia ela expressa para você? Algumas pessoas vão dizer amor, paz, libertação, alegria e tantas outras construções de pensamento que são válidas. Mas para mim, a minha interpretação, quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu sou constantemente desafiado. Quando eu leio alguns textos, vem em mim um desafio de ser aquilo que o texto está dizendo. Tem um louvor que fala sobre isso, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E quando a gente pensa nisso, nessa responsabilidade de sermos impulsionados, desafiados pela Bíblia, eu percebo que a minha maturidade ela precisa ter tanta excelência, meu intelecto, as minhas emoções, a minha espiritualidade, ela precisa estar em constante amadurecimento. Por quê? Porque quando Paulo ele traz essa expressão de que nós precisamos ter uma mudança da maneira que a gente pensa, da maneira que a gente interpreta alguma coisa, a bem da verdade, não vai ter uma fórmula mágica que nos levará a ter esse discernimento, a ter essa maturidade, a ter esse comportamento. O Senhor, ele pode conduzir dessa forma, Deus é Deus, mas a grande maioria das vezes são as adversidades da vida que nos levam a termos essa maturidade de que algumas dores são dores mesmo, não tem para onde a gente correr. Olha o que acontece com Jó, depois de ter enterrado 10 filhos, depois de ter perdido tudo, aquilo que seria seus bens materiais, de uma hora para outra, sem explicação, depois de ter ficado com uma enfermidade, a qual coçava, ele ficava coçando as feridas com um pedaço de telha, de ter uma esposa, em um momento daquilo que seria essas aflições, ao invés de estar do lado dele apoiando, traz uma palavra dura, amaldiçoa Deus e morre. Essas construções de amigos que se levantam, estão ali do lado de Jó, mas o acusando, dizendo que ele estava errado. E todas essas expressões era para mudar a maneira que Jó percebia algumas coisas. A Bíblia diz que Jó, é o Senhor que fala isso dele, é homem íntegro, reto, que se desvia do mal e que sacrificava pelos seus filhos. Ele dizia, pode ser que um dos meus filhos tenha pecado, tenha errado, então eu já vou sacrificar a Deus, porque eu creio que Deus pode cobrir a multidão de pecados dos meus filhos. E nós talvez precisamos ter essa maturidade. Jó, em toda essa construção, em um momento de adversidade, olha o que diz aqui no capítulo 42 do livro dele. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, quem sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendi,
coisas maravilhosas demais para mim que eu não compreendi, que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Essa expressão de maturidade, de conhecimento de Deus, de aprofundarmos, de uma mudança da maneira que a gente pensa, de sermos desafiados pela Bíblia Sagrada. Essa construção de pensamento é interessante, porque o Jó está dizendo, depois de tudo que ele passou, ele conhecia só de ouvir. Só de ouvir. A expressão dele era, eu ouvia algumas coisas de Deus, eu ouvia algumas coisas da palavra de Deus, eu ouvia algumas coisas sobre o Evangelho, eu ouvia algumas coisas, mas agora eu estou me tornando tão maduro que eu conheço, vejo, reconheço. É o que Paulo está dizendo aqui, experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Talvez na vida de Jó, essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus estava longe de ser uma verdade, até o tempo que ele tem uma mudança da maneira que ele pensa e ele vê Deus de forma diferente. E essa visão de Deus de forma diferente faz com que ele seja uma pessoa íntegra, reta, temente a Deus e que pode experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Que nesse tempo aqui você possa ter maturidade e discernimento de expressar o reino de Deus de uma forma a trazer entendimento dentro do teu coração e propósito na tua missão. Então hoje, toda depressão, toda angústia, toda carência, seja ela qual for da tua alma, da tua vida, que ela hoje cesse e caia por terra no nome de Jesus. Que toda enfermidade emocional, física, caia por terra agora, saia da tua vida em nome de Jesus, para que você possa ser essa expressão de alguém que tem a maneira de raciocinar de forma diferente e cheio da plenitude da presença de Deus, desafiado pela palavra, desafiado pelos inimigos, desafiado pelos amigos a crescer e ter a estatura de Cristo. Que seja assim na sua e na minha vida, em nome de Jesus.